gente, tudo bem? Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com o publicitário e professor, o Elton. A semana passada a gente começou esse vídeo sobre essa profissão, né? E hoje a gente vai finalizar o nosso bate-papo. Oi, Elton! Oi, Kelly! Mais uma vez aí, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Vamos ver, não sabemos que horário que o nosso internauta está assistindo. Agradeço aí mais uma vez o convite para a gente estar nessa segunda parte aí trabalhando um pouquinho sobre vocação especificamente de publicidade. Eu que agradeço, Elton. Vamos lá. Nós finalizamos a semana passada falando de como é ser professor, como é ter os jovens em sala de aula. Você já tinha dito, né, uma introdução sobre a profissão em si, né? E então você está formando jovens para iniciá-los no mercado de trabalho nessa área de publicidade, propaganda, marketing e por aí vai, né? Eu gostaria que você falasse hoje um pouquinho sobre como é o mercado, como está o mercado e quais são os desafios dessa profissão. Tá. Vamos trabalhar assim um cenário que é atípico, né, sem estar com esse lance de pandemia, né, porque eu acho que todo o mercado está um pouco prejudicado por conta disso, né. Então, assim, em épocas de não pandemia, o mercado de publicidade, ele está sempre aquecido. Por que eu falo isso? Antes nós tínhamos somente os ambientes de agências de publicidade, tá? Que são ainda os locais ideais para que o jovem possa começar a sua carreira, né, de publicitário. Então nós temos aí Campinas como uma das principais cidades do Brasil, que tem aí uma lista ótima de agências de publicidade, de pequeno, médio e grande porte, né? Agências aí de referência no segmento. Então, nós temos um mercado publicitário na região de Campinas excelente, tanto para aquele que já tem uma carreira consolidada, né, que quer mudar talvez de segmento, alguma coisa, ou para o novato, né, que está começando agora a sua carreira. Então, Campinas proporciona um mercado assim favorável. É claro, né, que como qualquer outra profissão, você tem que se preparar, tem os desafios, né, o mercado é exigente. Então, você tem que se preparar, e eu sempre falo também para os meus alunos, você não pode só se contentar com 50 minutos de aula que o professor passa o conteúdo, você tem que ir muito além do ambiente escolar. Você tem que assistir tutorial, você tem que conversar, você tem que fuçar, você tem que se aprimorar de outros meios e não se contentar somente, porque infelizmente, seja faculdade ou seja colégio técnico, o tempo é pouco, perto daí da abrangência que a profissão pode oferecer. Então você tem que correr atrás também com suas próprias pernas. E quando o aluno sai, ele entra no mercado, como qualquer outro, né, no desafio de ter a sua primeira entrevista, seu primeiro emprego. E como que eu vejo hoje em dia o mercado de publicidade? Além das agências, as empresas, independente do ramo ou do segmento, elas estão criando pequenos departamentos, digamos assim, de marketing ou de publicidade dentro da própria empresa, onde você vai trabalhar com publicidade e marketing somente para aquela empresa. Então, por exemplo, uma clínica médica de saúde, ela começa a abrir uma, depois tem outra filial, e de repente tem 4 na cidade. É a necessidade de você ter o setor de marketing sempre ativo, sempre presente, acaba sendo assim super necessário. Não que uma agência contratada de fora não execute, né, um trabalho a contento. Com certeza tem profissionais preparados, mas a facilidade, a comodidade, você ter um profissional da área específico trabalhando com os outros setores, com os outros funcionários na rotina da empresa e focado somente na empresa é muito mais, digamos assim, eficaz para a empresa. Então, por exemplo, que eu disse, uma clínica abre lá tem um departamento financeiro, de RH, administrativo, a recepção, tal, e tem agora também o departamento de publicidade e marketing, para que contrate profissionais e vá crescendo esse time, onde eles vão trabalhar exatamente e exclusivamente para aquela clínica médica. Então, isso de um tempo para cá começou a crescer de uma forma assim muito, muito satisfatória. Então, nós temos aí mercado para todo mundo. É claro que, como eu
disse, você precisa se preparar para atender a vaga, né? Como qualquer outro. Então, independente se é nessa empresa ou se é numa agência de publicidade, você tem que ter aí um currículo, não digo assim extenso, mas você tem que dizer pelo menos que você está preparado para atender a vaga, né? Que você tem aí uma, digamos assim, uma vontade de crescimento, principalmente se você é novo e está querendo começar agora. Então, só reforçando, eu acredito que depois que passar esse episódio que a gente está passando de pandemia, que as coisas vão melhorar e não vendo pelo lado, digamos assim, negativo da coisa, mas as empresas vão necessitar o seu reerguimento, né? Vão necessitar estar no mercado novamente e vão precisar do marketing de publicidade, como muitas tiveram aí uma visão empreendedora neste momento, e muitas cortaram o marketing, né, como investimento nesse tempo para a economia, mas outras ousaram através do marketing e da publicidade para sair do vermelho, para não ficar parado, para não ficar estagnado e entrar na falência, infelizmente, como muitas empresas entraram, porque talvez não tinham preparo ali no momento financeiro, mercadológico, de marketing para competir com outras que conseguiram, né? Então eu vejo que o mercado de publicidade tem aí os seus altos e baixos, como qualquer um, mas eu sempre vejo otimista esse mercado de trabalho, tá? Você falou, João, desculpa, vou fugir do roteiro. Eu não aguento. Você falou de algumas que conseguiram utilizar dessa ferramenta neste momento, né? E eu vejo que nós, empresas, todo mundo que tem empresa, que trabalha de alguma forma, e eu como profissional liberal, né? A gente teve que começar a utilizar, por exemplo, mais as redes sociais para comunicar com as pessoas. E eu tô errado, eu acho que vocês estão super lá também, né? Eu consigo contratar vocês para fazer algo nesse sentido, se eu quiser. Com certeza. Hoje nós estamos muito mais lá do que não estando, né? Porque o marketing digital, né, que é essa parte que utiliza todos os recursos, não só redes sociais, mas tudo que as ferramentas, né, digitais que o ajudarão a crescer, eles são aí, já estão há um tempo, estão cada dia mais crescendo, justamente porque todo mundo está conectado, né? Então, o marketing digital, qual que é a principal vantagem dele? É a métrica, é a segmentação, é a interação, né? Coisas que as mídias, né, tradicionais, convencionais, não te dão um feedback, um resultado tão preciso. Então, por exemplo, você sabe que horas que as pessoas acessaram o seu canal, você sabe se foi mais mulher, se foi mais homem, quanto tempo a pessoa permaneceu olhando seus vídeos, qual foi a postagem que mais teve uma interatividade, ou seja, tudo isso é métrica. As redes sociais, por exemplo, elas te dão um feedback preciso. E o publicitário é o profissional que prepara, organiza, executa e te apresenta os resultados depois. Então, eu digo assim que o marketing digital para a carreira publicitária é a galinha de ovos de ouro hoje em dia do mercado, porque você não pode ser um publicitário somente um publicitário, digamos assim, com as mídias convencionais. Você tem que se adaptar e você tem que buscar acompanhar a ascensão aí da tecnologia e do marketing digital, site, blogs, podcasts, canais, redes sociais, e-mail marketing, grupos, ou seja, há uma infinidade de ferramentas digitais, cada mês uma nova. E a sua empresa tem que saber qual é que combina mais com o seu segmento e atuar e utilizar. É difícil? Um pouco, mas não é um bicho de 7 cabeças. Porque você vê que o resultado apresentado é eficaz e rápido. É muito rápido. Vou dar um exemplo fácil. Você faz um outdoor no centro de Campinas. Ele é impactante? É impactante. Dependendo da arte, se for bem elaborada, tudo você vai chamar atenção. Agora, você não sabe quantas pessoas viram o seu outdoor, se foi mais homem, se foi mulher, qual foi o horário que teve mais. Você sabe que naquela rua a estimativa, segundo a prefeitura, é de que passem mais ou menos 1.000 pessoas, tá? Mas dessas 1.000 pessoas, quantas viraram o rosto e olharam o seu outdoor? Quantas pararam, né? Foi mais homem, foi mulher? Ela entendeu? Ou seja, você não tem um resultado preciso. A mídia é eficaz? É, mas comparada ao marketing digital, o marketing digital é muito mais.
porque você tem esses resultados precisos, né? Então, a empresa que ela não se adapta, independente do segmento, ela vai ficando para trás e o seu concorrente vai passando à frente. Muito legal. Elton, como que a publicidade ajuda no meio social? Como que ela ajuda a nossa sociedade? Como que ela contribui, né? A gente tá vendo aí na sua fala que se eu sou uma empresa que contrato vocês ou que tenho vocês no meu grupo internamente como RH, como você falou anteriormente, eu vou ter muitos ganhos porque você vai estar ali à frente do meu negócio. E socialmente falando, né, qual que é a contribuição para a sociedade de um serviço como o seu? Eu sei que enquanto professor, a gente já falou que você contribui socialmente, mas agora focando mais na profissão mesmo. Tá. A empresa hoje, ela precisa também se modernizar no sentido de trazer o social para o seu lado, né? Uma empresa que é solidária a alguma causa, alguma minoria, algum grupo, né? Ela acaba também levando uma imagem positiva para o seu empreendimento. É claro que o certo é não ter esse objetivo principal, né? Você utilizar de uma causa para poder ganhar fama, status. Ah, eu sou bonitinho, eu faço as coisas bonitas. Não. Você tem que ter um propósito, né? E o que vier é lucro para você. Então, para a publicidade, ela proporciona todas essas ações sociais, ou seja, ela contribui para que você possa chegar naquelas pessoas que precisam saber, dar voz para aquelas pessoas que não têm, né, através de redes sociais. Hoje a gente vê aí que é muito fácil você expor uma situação, um problema, né, e que as pessoas tomem conhecimento disso de um jeito mais fácil e mais rápido. E por isso que a publicidade, né, principalmente o marketing digital, você tem que saber filtrar muito, né? Você tem que ter um equilíbrio aí essencial. Eu fiz uma pergunta numa prova que eu apliquei de marketing digital, dizendo assim, cite 3 ações que as redes sociais ajudam e 3 ações que as redes sociais prejudicam. Foi muito mais fácil levantar as que prejudicam do que as que beneficiam. Só que se a gente parar para pensar, elas ajudam muito mais. Só que você tem que saber usá-las, né? Você tem que saber ponderar aquilo que você joga, olhando mais de um lado assim pessoal. E as empresas, elas também adotam essa política de que nas redes sociais, qualquer deslize, você é colocado um boicote, é colocado uma ação contra você. Então você tem que ser muito equilibrado, muito neutro. E para uma questão social, uma questão filantrópica, uma questão, digamos assim, beneficente, a gente vê que a publicidade é algo que caminha junto. Para você divulgar algo que você precisa, a gente precisa mudar, modificar, melhorar, causar, a gente usa a publicidade como fator aí principal, carro-chefe, né? A gente vê tantas passeatas, tantas ações, tantas ONGs, né, que utilizam aí a publicidade justamente para poder chegar ao público e ter um feedback, seja conscientização, seja doações. Então, a publicidade não tem como você fazer ações sociais se você não tiver a publicidade, justamente. E hoje, dentro da publicidade, existem especificações justamente de publicitários que trabalham só com causas sociais. Então, eles focam muito mais em ONGs, em entidades, instituições, em causas, né, em grupos de minoria. Eles trabalham justamente isso, porque a linguagem é mais emocional, né? Então, você não vai vender um produto ou serviço, você vai trabalhar com o emocional das pessoas. Então, a gente vê exemplos aí de publicidade apelativa, né, muito sensacionalista também. Mas um bom publicitário sabe que ele pode passar mensagem sem apelar, né? Ele coloca a conscientização como aí o fator principal, mas ele não pode apelar para que a pessoa se sinta obrigada a ajudar ou participar da ação, né? Então, o social da publicidade é justamente isso, é você dar voz também, através das ferramentas que a gente tem, para aquelas pessoas ainda que não têm uma exposição, que não têm assim um espaço no mercado, né? Então é muito amplo também, a gente não pode deixar aí de evidenciar a importância que a publicidade tem no campo social também. Um trabalho muito importante aí em Campinas, de um amigo meu, que ele reuniu alguns publicitários, né, de Campinas, onde esses publicitários fizeram um grupo, onde eles de forma voluntária ajudaram pequenos empreendedores
tipo o mercadinho da esquina, ou o senhorzinho que fazia cachorro-quente, que não tinha entendimento, não tinha recursos, não tinha facilidades para divulgar, e se ele não trabalhasse com o delivery ou com alguma coisa no momento, ele ia falir, né? Então a gente se uniu por essa causa e trabalhou artes, posts, fizemos algumas identidades visuais, algumas coisas assim para esse pessoal particular, né? Para que eles não pudessem ficar fora desse momento agora de pandemia, porque como eles iam trabalhar, como eles iam anunciar que agora eles vão entregar delivery também. Tinha que ter uma publicidade, tem que ter uma estratégia de marketing bem pensada. Então esse grupo de publicitários voluntariamente se uniu à causa, alguns através do grupo, outros através individualmente, particularmente, justamente para usar a publicidade a favor das pessoas, né? De forma voluntária. Então assim, é algo que é uma corrente do bem e é a sua profissão fazendo bem pelo outro, né? Muito legal mesmo, amei. Eu queria que você desse uma dica para quem está entrando neste ramo agora, né? Com uma orientação, não sei. Tá. Dica de ouro a gente não tem, digamos assim, faça isso que você vai conseguir. Mas a gente, assim, apresenta caminhos, né? Eu acho que se assemelha à sua profissão, né? Você não consegue dar a solução do problema, mas você apresenta... e você apresenta caminhos que ele pode optar para ele conseguir, né? A publicidade, talvez, ou como qualquer outra profissão, também tem esses caminhos, né? Só que eu vejo que isso vai muito mais do esforço, da dedicação e da paixão pela área. Se você é apaixonado pela área, as coisas acabam sendo mais fáceis para você. Um pequeno detalhe, uma pequena oportunidade se torna algo grandioso na sua vida. Então você vai começar talvez sendo estagiário, talvez você vai pagar o seu almoço para comprar sua janta, talvez você vai ter dificuldades de se adaptar, talvez você vai ver desafios, mas isso não pode ser e nem deve, né, ser motivo para você desistir, vendo um contexto geral. Na área de publicidade, o que faz um publicitário se destacar? A criatividade, a questão de você ser mais extrovertido, de você ser proativo. Eu sempre falo, o seu patrão não, né? Vamos pensar assim, o empreendedor pede lá uma coisa A, traga A mais B, porque se ele não gostar do A, tem mais o B, né? Então sempre surpreenda, sempre traga mais e seja super proativo. Leia muito, navegue muito, assista muita série, filme, leia revista, bula de remédio. Hora de andar no shopping, começa a observar vitrines, começa a observar os logos, né? A gente fala dos logotipos, é muito interessante porque cada logotipo tem uma defesa de criação, tem uma história por trás. Não é, eu gostei da cor, vou colocar. Não, tem um porquê, tem uma psicologia das cores, tem o porquê daquele símbolo, aquele nome é porque é do meu avô juntando com a minha bisavó e eu nasci na Itália, não sei o que tem. Tudo isso tem uma defesa de criação, então tem motivos por trás. Então passem a observar isso, anote tudo. A gente tem uma das primeiras disciplinas que é o brainstorm, que é a tempestade de ideias. É você anotar tudo o que você está pensando, porque se naquele momento ela não vai servir, para um futuro ela vai servir. Né? E esses insights, essa tempestade cerebral acontece não só na hora que você está dentro do colégio, dentro da empresa. Acontece na hora que você está indo de ônibus para casa, que você está dirigindo, que você está fazendo sua caminhada, que você está fazendo sua comida, cozinhando. Essa hora vem. Aí você vai lá no papelzinho, no bloco de notas do celular, anote. Isso é brainstorm. É tempestade de ideias. Então, o publicitário ele tem essa facilidade. E você não pode guardar para si. Você tem que colocar isso na prática. Tem os softwares, né, padrões que a gente fala, que é Photoshop, Corel, Illustrator, né? Hoje você consegue facilmente baixá-los no computador e fuçar, né? A gente passa os caminhos, os atalhos, mas é fuçando que se aprende. Então, se você tem um bom computador em casa, vá atrás desses softwares para você ir aprimorando, porque publicitário utiliza muito esses softwares, principalmente se você for para a área de design, design gráfico, né? Que é você dar vida real àquele negócio. E é isso, não deixe de estudar. Sempre vão ter campos a mais para você. E é o que a gente falou agora há pouco. Converse com profissionais formados na área, independente de quanto tempo no mercado e qual empresa ele trabalha. Se ele está formado
naquela profissão que você tanto sonha, vai conversar, pergunte para ele os desafios, as conquistas, pergunte sobre salário, pergunte sobre tudo que você tem dúvidas, porque ele vai ser a pessoa ideal com realmente as informações necessárias para você aí trilhar um caminho de sucesso na carreira. Tá, muito legal. João deixou eu fazer mais uma pergunta, gente. Elton, pra gente finalizar, eu gostaria que você me dissesse hoje, a gente tem mais facilidade hoje, né? De não, de repente pular a parte. Não vou fazer um técnico, vou direto para uma graduação, de repente, né? O que leva uma pessoa a ainda escolher o técnico, né? Por que eu faria um técnico e não a faculdade de publicidade e propaganda? Você consegue me dizer algo sobre isso? Sim, primeiramente, uma não elimina a outra, né? A gente tem que deixar claro isso. E uma também não é mais importante que a outra. Vai dependendo do quais são os seus objetivos, né, de carreira. No meu caso, que leciono em colégio técnico, lá a gente tem a vantagem do adolescente entrar com 14, 15 anos, né, no primeiro ano do ensino médio, e a gente ofertar aí mais de 25 cursos técnicos. Então, muitas vezes ele já vem preparado qual ele quer, né? Porque ele pesquisa tudo, ele sabe qual o colégio oferece. E aí ele, paralelamente, ele tem o primeiro ano do ensino médio com o primeiro ano do ensino técnico, né? Então são 3 anos do técnico mais do médio, tudo no mesmo horário, concomitante. Então ele entra lá às 7 horas da manhã, sai 1h30 da tarde, e tem as aulas do ensino médio e do ensino técnico. E aí daqui 3 anos ele sai com 2 diplomas. Uma coisa muito interessante, uma política, né, do próprio colégio, é que se você não conseguir notas médias no médio, você não leva o diploma do técnico e vice-versa. Por isso que a gente sempre fala, é importante que você caminhe junto e se esforce para ambos, né? Depois que termina o técnico, muitos jovens já se sentem preparados para entrar no mercado de trabalho. Outros preferem aprimorar um pouco mais, ou naquele tempo de 3 anos ele despertou talvez um interesse por uma área diferente ou por uma especificação diferente, e aí ele opta também em fazer graduação após isso. Ele está na idade certa, né? Se ele não tivesse feito técnico, ele não poderia ter feito graduação, porque, né, ele não tinha terminado o ensino médio. Então, assim, ele está continuando o ciclo aí estudantil de acordo com as idades, vamos pensar dessa forma. Porém, muitos, como eu disse, já estão preparados, porque o mercado de trabalho ele é muito exigente, ele é muito competitivo. E, modéstia à parte, não porque eu dou aula lá, né, mas no colégio que eu estou trabalhando, ele oferece um suporte, assim, uma preparação que o mercado de Campinas e região exige, né? Então, nós temos muitas empresas que nos procuram já querendo o contato, o estágio, fazer um filtro, né, para que esse jovem já saia estagiando na empresa. Porque, primeiro, o tempo é menor, né? E segundo, ele vai pegar justamente no início da maioridade. Então ele já quer começar, quer que o jovem já comece fazendo carreira dentro da empresa. E jovem tem uma cabeça uma rotatividade maior, né? A explosão de ideias, né? Independente da área, talvez seja o ápice dessa idade, 18, 19 anos, que é a idade que ele vai sair do colégio já preparado tecnicamente para o mercado. Mas isso não tira a importância, né? Eu fiz graduação, a importância da faculdade. A faculdade ela vem com um aprofundamento maior, ela vem com uma exigência maior, né? Justamente por conta de ser uma universidade, uma faculdade, né? Então você vê que lá não é que você tem um preparo completo, lá você tem um ponto de vista diferente. Talvez lá você tenha uma aproximação do mercado de trabalho mais rápida, né? E você conversa com profissionais de uma forma muito mais fácil do que um colégio técnico, porque ao mesmo tempo que o aluno, né, está no colégio técnico, está aprendendo, ele também está naquela época de amadurecimento pessoal, né? Então tem 2 pontos aí que tem que andar junto. Então se ele não tem um amadurecimento pessoal, ele também não vai conseguir um sucesso aí rapidamente no mercado de trabalho. Ele precisa estar preparado emocionalmente para competir, né?
Então, talvez essa tenha essa pequena desvantagem, mas como eu disse, uma não elimina a outra, né? Uma, pelo contrário, completa a outra, né? Hoje, muitos jovens, depois que terminam, né, o ensino médio, em vez de ir na faculdade, preferem também um curso técnico. Então, assim, hoje o curso técnico acabou sendo aí uma opção a mais para quem quer parar. E o importante... Qual que é a escola? Você não contou, eu já estudei lá, é uma ótima escola aqui de Campinas. O Bentinho, né? O Colégio Bento Quirino, né? O Bentinho fica ali no José Alencar. Nós temos o Bentão, que é o estadual, e é o Bentinho, que é o colégio particular, né? E aproveitando o espaço, eu sou muito feliz, satisfeito de dar aula lá. A estrutura do colégio, assim, é excelente por conta da questão técnica, né? E nós aí temos grandes ex-alunos no mercado de trabalho já inseridos em grandes empresas do segmento que ele se formou lá, que ele talvez não tenha precisado aí da graduação, entendeu? Muitos outros, hoje eu vejo acompanhando nas redes sociais, muitos alunos estão também fazendo faculdade da área, né, nas boas faculdades que a gente tem na região, na área. Então, fez o Bentinho, teve um preparo, e aí vai para a graduação. Tem um professor da Unip, né, que até foi professor do João, uma vez ele deu uma palestra lá no colégio, o Rony, e ele falou assim, é muito legal quando você vai falar lá dar aula no primeiro semestre, assim, quem aqui é do Bentinho? Aí você vê que é um grupão da sala do lado, é tudo Bentinho. Ah, aquele ali é aluno Bentinho, né? Já vem com rótulo, porque é o mesmo curso, né? Sim. Muito legal, Elton. Elton, muito obrigada mais uma vez, eu amei, viu? Volta aqui de novo pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso ou outros assuntos, tá convidado, obrigada mesmo. Eu agradeço o espaço, achei muito gostoso também. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu falei da profissão, assim, com tanto detalhe, né, para alguém, um bate-papo. Gostei muito, tá? E estou aí sempre à disposição que você precisar para ajudá-la, tá? Parabenizo pelo trabalho, tanto como psicóloga, né? Eu já fui atendido por você e sempre que eu posso eu indico, tá, como profissional, porque eu acho que você é excelente no que faz. E esse trabalho paralelo aí, usando as mídias digitais justamente para fazer o bem, né? Porque você está usando o social, justamente isso. Você usa com seus próprios recursos, seja financeiro, seja de tempo, seja de investimento, para ajudar pessoas que estão, às vezes, você não sabe como em casa, mas precisa de uma palavra, de um direcionamento. Então, você está usando aí do recurso da publicidade justamente para fazer o bem. Então, nada mais do que agradecê-la por isso, tá? E me coloco à disposição. Como eu disse, você pode deixar meu contato aí, caso alguém se interesse pela área, esteja em dúvida, né? Eu posso ajudar aí de alguma forma, tá? Muito obrigado mesmo pelo espaço, espero aí que o seu projeto continue. Parabéns ao João Pedro e toda a equipe aí pelo profissionalismo do trabalho. Obrigada. Fala obrigada, João. Obrigado! Gente, foi isso. Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado. O Instagram do Elton vai ficar aqui embaixo. Um beijo, compartilha, curta o vídeo, se inscreva no canal, divida com alguém que gosta dessa profissão, tá bom? Tchau, tchau. Tava com saudade de trazer entrevista pra vocês. Tchau, João. Tchau, Kelly.